Pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Fabrícia. Eu vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o que é automação residencial, como funciona isso, quais são as características, o que esse mercado se propõe a fazer pela gente. Um dos pontos que eu queria apresentar de uma forma bem simples, bem básica, são conceitos básicos sobre o processo de automação, né? Muitas vezes a gente pensa em automação industrial e não observa o uso de automação residencial e a sua implicância no nosso cotidiano. Uma das coisas que eu acho bacana de conversar, e por isso eu coloquei aqui como apresentação mestre, esse desenho do Jetsons, né, que todo mundo se recorda da infância, da casa futurista que eles apresentavam para gente, né, como uma metáfora do que se esperava do futuro, do que as residências deveriam ser, os confortos que elas deveriam proporcionar. Eu gosto de pensar que esse desenho ele foi futurista, mas hoje ele se torna realista. E o mesmo acontece também quando a gente pensa em filmes, entre outras coisas aí que a gente tem no mercado. Mas uma coisa importante é quando a gente faz uma história do nosso processo, da nossa existência, das nossas realidades. Uma das coisas que eu gosto de destacar quando eu falo de automação residencial é quando a gente para conversar com pessoas de maior idade, ou idosos, ou que têm uma idade maior, e eles começam a apresentar as dificuldades do passado que a gente nem notava, porque a gente não conviveu com aqueles fatos, né? E hoje, o que para a gente é muito difícil controlar é a dificuldade de trabalhar com processos automatizados e viver esses processos dentro das nossas casas. O processo de automação, ele tem uma significância muito grande dentro das casas, e hoje cada vez mais residências têm disponibilidade e acesso à internet, o que facilita significativamente esses acessos. A automação hoje não pode ser linkada, ou não pode ser separada de outros quesitos, né, que a gente pensa aí como IoT, como Big Data e entre outros. Uma das coisas que é importante falar quando a gente pensa em automação, eu já me apresentei, né, não faz mais sentido, é que ela surgiu para facilitar as tarefas do dia a dia. Ela surgiu para fazer o que a gente fazia de modo manual, de uma forma automatizada. Então, um exemplo que eu gosto de dar é quando a gente fala da tarefa de lavar roupa, né? Se você conversar com pessoas mais velhas, vocês vão observar que elas lavavam a roupa no rio, depois você passa para ter um tanque, uma escova, aí você tem um tanquinho, depois você passa para a máquina de lavar, e hoje a gente tem máquina de lavar com conexão, onde você lê um QR Code, você consegue verificar erros que existem na sua máquina de lavar e trabalhar esses erros e fazer isso funcionar de uma forma diferente ou melhor, né, do que se tinha no passado. Uma das coisas bem interessantes quando a gente fala de automação é pensar que no passado ela era vista como algo luxuoso, algo da elite, né? Algo para pessoas que tinham muito dinheiro para implementar. E hoje, com a miniaturização dos microprocessadores, entre outras coisas, isso começou a se tornar mais simples. A gente começa a ter processos muito mais simples, e aí eu passo a ter uma lâmpada, por exemplo, um Wi-Fi, e aplicado na minha casa, onde eu não preciso fazer nenhum tipo de adaptação para que isso aconteça.
essa popularização também implicou uma massificação dos produtos fornecidos pela automação. E qual que é o benefício da domótica ou da automação residencial na vida das pessoas, né? A gente tem como meta automatizar atividades rotineiras de uma residência, reduzir os custos com energia elétrica. Por exemplo, quando eu falo automatizar as atividades de uma residência, eu penso num aspecto que eu posso controlar o sistema de iluminação de forma remota, eu posso verificar se meu ar-condicionado ficou ligado após eu sair, eu posso verificar se o portão ficou fechado, por um sistema de monitoramento por câmeras, eu posso verificar quem chegou na minha residência, se eu vou decidir abrir o portão para aquela pessoa que chegou ou não, mesmo não estando na casa, é possível fazer isso. E quando eu falo de reduzir os custos de energia elétrica, você pode proporcionar, com o uso de automação residencial, uma redução dos custos com energia e, além disso tudo, porque você passa a utilizar os equipamentos de uma forma mais eficiente, minimizam-se as perdas aí. Eu posso implementar sistemas de monitoramento de presença, para que aquela lâmpada do ambiente se mantenha ligada, ou o sistema de climatização de acordo com o perfil do usuário que está naquele ambiente. Ele também tem a intenção de facilitar a interação das casas, ou eletrodomésticos, ou eletroeletrônico, com pessoas. Isso, quando a gente pensa em domótica, é facilitar a integração, as pessoas utilizarem disso de forma mais simples, trazendo para o seu cotidiano tecnologias que até então eram desconhecidas, mas de uma forma didática, para que ela possa utilizar sem sofrer ou ter uma grande curva de aprendizado para chegar aos seus objetivos. Essas são, de forma bem simplificada, os benefícios da domótica, né? Que é automatizar o que é básico, o que é rotineiro, o que não requer decisão, né? E reduzir aí custos e facilitar a interação. É importante lembrar que grande parte dos sistemas de domótica ou de automação residencial, se assim a gente pode chamar, as duas denominações estão corretas, eles têm como objetivo facilitar a interação das pessoas no ambiente doméstico e, durante esses tempos de pandemias, eles ganharam relevância e popularidade. Existem pesquisas que mostram que, como as pessoas estão ficando mais tempo em casa, elas passaram a observar mais as suas casas e investir mais em suas casas. E a automação residencial, ela também é um elemento que agrega valor ao imóvel. O imóvel com automação residencial, ele tem o seu valor de mercado agregado. Existem casas que chegam a investir mais de R$1 milhão em sistemas de automatização, para que as suas rotinas, abrir cortina, fechar cortina, a irrigação do jardim, tudo isso seja feito de forma automática. Quais são as dificuldades para se implementar a automação residencial? Hoje, a grande dificuldade que eu enxergo é sobre o convencimento dos usuários sobre a qualidade das soluções que a gente implementa. As soluções são diversificadas, o mercado é novo, né? Em certa forma, mas as pessoas ainda têm uma dificuldade de aceitar essas mudanças, né? E de inserir essa automação nas suas casas. Elas têm uma certa aversão, um medo de que, por exemplo, uma fechadura eletrônica vai abrir sozinha durante a sua ausência na residência, e quando ela chegar, um intruso pode estar lá dentro da sua casa. Essa é uma das dificuldades que a gente nota de implementar sistemas, mas isso está sendo superado. Hoje, grandes empresas investem em sistemas de automação residencial. A gente tem, por exemplo, a Amazon, grandes fabricantes como Philips. Hoje, no Brasil, a Positivo Informática tem muitas coisas implementadas para automação residencial. E a Intelbras, outros fabricantes, começam a ver isso como um mercado promissor. O que a automação traz para uma casa de significativo? Ela traz segurança, ela traz confiabilidade aos processos da casa, né?
E uma das coisas que é importante, às vezes, quando vai se implementar um sistema de automação, é importante observar que público que eu estou entregando esse sistema é um público mais conectado, é um público menos conectado, é uma pessoa que está mais ligada com as novas tecnologias. Porque, às vezes, existe uma curva, né, entre as pessoas que estão acostumadas a interagir o tempo todo com smartphone, smart TVs. Para esse público é muito tranquilo a implementação de automação. Às vezes, para uma pessoa que tem pouca familiaridade ou domina pouco tecnologias, principalmente o smartphone, que é o carro-chefe, né, da automação residencial hoje, eles têm uma certa dificuldade de interagir e isso gera repulso no primeiro momento. Então, a ideia é que os sistemas sejam usuais, sejam simples, para que essas pessoas, de pessoas que têm grande domínio de tecnologia, para quem tem pouco domínio, utilizem esses sistemas e se empoderem do uso deles com bastante facilidade. Por isso que as assistentes ou comandos por voz, eles têm ganhado muito espaço no mercado de automação residencial. Mas a gente vai falar disso daqui um pouco mais. Um outro ponto que eu gosto de conversar, quando eu falo de automação, e às vezes as pessoas, o que a gente fala de status, né, da automação, que é o conceito de cenas ou cenários. Quando você chega numa casa e a pessoa fala, por exemplo, Alexa, por favor, ambiente jantar, e aí todas as lâmpadas vão se programar ou vão se configurar para aquele arranjo de jantar, né? Se eu tenho cortinas automatizadas, eu posso fechar aquelas cortinas, minimizar as luzes da cozinha, se for uma cozinha integrada com a sala, ligar as lâmpadas da sala de jantar, para que isso seja feito de forma automática pelo sistema, ou seja, eu não preciso dar vários comandos. Quando eu penso no cenário, por exemplo, quando eu dou bom dia para o meu sistema, ele já entende que eu posso abrir as cortinas do quarto, eu posso ligar a cafeteira na cozinha, porque a pessoa já está levantando, né, já está começando o seu dia ali. A mesma coisa pode ser quando você fala boa noite para o seu sistema de automação, ele pode entender que desliga todas as lâmpadas da casa, desliga todos os eletrodomésticos que não são essenciais para ficarem ligados durante a noite, e encerra toda aquela atividade que você tinha rotineira antes daquele comando. Então, quando você fala de cenas ou cenários, nada mais é do que um conjunto de ações pré-programadas que irão ocorrer de forma simultânea e sequencial e que atuarão nos diversos sistemas instalados em uma residência, ou seja, eu faço isso de forma sistêmica, mas por um único comando, certo? E casas inteligentes. Fala-se muito desse conceito de casa inteligente. Que é isso, né, Fabrícia? Como funciona esse conceito de casa inteligente? Casa inteligente a gente pode chamar que é uma evolução da domótica, né? Ou automação residencial. Na domótica você tem um simples acionamento de cargas, equipamentos, lâmpadas e etc. Mas não existe uma inteligência ou uma conectividade neste processo. Quando você passa para o conceito de casas inteligentes, você tem uma conexão, uma integração de sistemas e eles começam a pensar de forma inteligente, a definir padrões, a entender comportamentos e a conectividade da casa passa a ser via internet. Então, anteriormente, na domótica, você tinha uma dificuldade de trabalho, né? De interação com os processos, quando você saía da casa. Quando você passa para o conceito de casas inteligentes ou prédios inteligentes, você insere conceitos de inteligência artificial, ou seja, o sistema passa a aprender com as características do morador e você passa a acessar todos os sistemas de fora da sua casa. Uma das coisas que eu gosto de frisar quando a gente fala de casa inteligente é os conceitos de segurança. Essa semana passada a gente teve ataques de hackers a grandes órgãos do governo federal, sistema da saúde, entre outros. Quando a gente abre a nossa casa para a internet, é importante também pensar no quesito segurança.
senhas com características mais fortes, não apenas a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, essas senhas que são muito simples, elas podem proporcionar a terceiros acesso à sua casa. Mas o pessoal que trabalha com a automação, os grandes fabricantes, eles já começam a pensar em algumas coisas que podem minimizar os riscos, né, de invasões a esses ambientes, certo? E aí eu gosto de falar das assistentes, né? Eu coloquei aqui o exemplo da Alexa, mas a gente tem N assistentes aí, a gente tem o Control 4, a gente tem o Google Home. Elas são as queridinhas nos momentos, né? As assistentes virtuais, elas trabalham para atender as demandas dos usuários e uma coisa bastante interessante é que elas proporcionam conversas, né? Você consegue ter um enredo junto com uma assistente virtual. E não necessariamente você precisa ter o seu dispositivo físico, que é a caixinha de som, aqui no caso o Ecodot, para que você tenha esse acesso ou que você possa utilizar, né? E elas têm nomes próprios e você faz algumas perguntas e elas te respondem até de forma engraçada. E elas te proporcionam uma interação com o usuário que às vezes é o que dá a magia do processo quando você fala em casas inteligentes. E elas trabalham todo o processamento dessas assistentes, ela é realizado na nuvem e elas são constantemente treinadas para aprender cada vez mais conceitos, cada vez mais elas têm a habilidade de responder perguntas que até então elas não tinham habilidades para fazer tal resposta. Elas são ativadas por comando de voz, celulares ou computadores. É importante lembrar que assistentes elas já estiveram envolvidas em algumas polêmicas, mas isso faz parte do passado e de certa forma, já foi superado. Essas assistentes, hoje, elas trazem uma coisa que é bastante interessante, é que elas proporcionam a integração com vários dispositivos. E hoje não dá muito para pensar em fazer um protótipo ou um dispositivo para automação residencial que não converse ou não troque informações com essas assistentes. Ou seja, não seja compatível com elas. Porque tudo que se pensa em automação, se pensa aliado a essas assistentes virtuais. Elas têm aí um mecanismo, né, muito tranquilo de interação, de instalação, de funcionamento, e elas proporcionam uma série de atrativos, né, para casa, que a gente pode colocar para pedir para tocar música, pode fazer chamadas, enviar mensagem, enviar avisos, né, por exemplo, para as pessoas que estão na casa que já está chegando, fazer acionamentos por os seus aplicativos de eletrodomésticos que estão dentro da casa, mesmo você estando fora da casa. Então, elas são elementos integradores aí de automação que proporcionam uma grande conectividade e uma integração quando se fala de automação. E aí, alguns exemplos de automação bastante comuns aí nas residências, por exemplo, lâmpadas Wi-Fi. A gente compra a lâmpada comum, padrão, coloca essa lâmpada, parece uma lâmpada convencional, mas ela se conecta ao Wi-Fi da casa e ela pode ser acionada tanto pelo seu aplicativo e, se for compatível com o assistente, pela assistente, por um comando de voz, ou via celular, ou via aplicativo do fabricante. Qual que é o que é o bacana disso? Eu não preciso fazer mudanças ou adaptação nas minhas instalações. Eu não preciso mudar nada de alvenaria para poder instalar uma lâmpada Wi-Fi. É o que eu chamo de adaptar uma casa antiga, um retrofit, né, da casa para que ela se torne automática. Tomadas inteligentes, também o mesmo conceito, você coloca a tomada conectada na sua rede da casa e pluga ela na tomada convencional e conecta o dispositivo na tomada inteligente. Essa tomada inteligente ela vai liberar corrente de acordo com o comando. O legal da tomada inteligente é que você observe, por exemplo, o acionamento de cargas, né? Aí eu posso sair e verificar se eu esqueci
A TV ligada, que não é smart, que não é conectada, por exemplo, às assistentes, eu posso ir lá e desligar essa carga. Só é importante observar que tomadas inteligentes, elas têm uma quantidade ou uma amperagem máxima, então, isso tem que ser levado em conta ao colocar as cargas, né? Os interruptores inteligentes, eles trabalham para fazer a integração de lâmpadas, mas aí é um ponto importante. Se eu uso um interruptor inteligente, eu não uso a lâmpada Wi-Fi. O interruptor inteligente, eu substituo o interruptor convencional, que liga e desliga lá a minha lâmpada, e coloco uma lâmpada comum para ter características inteligentes. Então, o interruptor é que faz todo o controle ali da lâmpada. O mais famoso e mais conhecido no mercado é o Sonoff. Controle de persianas e cortinas de forma automatizada, né? Você pode decidir que você quer automatizar as cortinas da sua casa para que elas abram e fechem de acordo com os cenários pré-estabelecidos ou de forma tempestiva, né? Eu posso também pensar em coberturas de piscina, posso fazer um grande piso, né, que vai cobrir ali a minha piscina. Quando eu for receber visitas, eu vou lá e aciono esse processo. Sistemas de climatização. No Brasil, a gente fala mais de ar-condicionado, né? Porque aqui a gente quase nunca precisa de sistema de aquecimento. Mas fora do país, fala-se em pisos aquecidos, sistemas de climatização para aquecimento. Por que sistemas de climatização, principalmente no hemisfério norte, eles são levados bastante a sério? Por exemplo, em uma geada, uma nevasca, né, você tem uma dificuldade de climatização entre externo e interno. Então, você precisa manter as condições mínimas ali dentro do edifício, então você precisa de um sistema de aquecimento que funcione de forma satisfatória. E a climatização, pensando em Brasil, a gente trabalha mais com o sistema de ar-condicionado. E esses hoje, já quase em sua grande maioria, se não vêm adaptados para acesso via Wi-Fi, eles podem ser adaptados, né, utilizando hubs que fazem o sinal infravermelho, fazem essa conversão entre o que não é compatível com os assistentes, ou, por exemplo, uma TV com controle convencional, passa a ser compatível com os assistentes que eu falei anteriormente. Então, hoje existem dispositivos, né, que permitem essa conversa entre itens que não são automatizados, de certa forma, né, não possuem conectividade com a internet ou não possuem aplicativos de celulares para fazer sua gestão, com esses aplicativos ou esses assistentes virtuais. O sistema de segurança, eu falo que ele é um case à parte, né? Hoje não se pensa mais, por exemplo, no sistema de monitoramento por câmeras, que não é acessado via internet. Isso já é uma coisa pacífica, né? Hoje, você consegue comprar câmeras de uma forma muito simples, câmera por IP, e você coloca isso conectado na sua rede e pode até armazenar as imagens em nuvem ou no cartão SD. Então, os sistemas de segurança de residências, eles evoluíram bastante e principalmente no que tange ao vídeo monitoramento. É claro que todos pensam, existe uma estratégia de posicionamento das câmeras, entre outras coisas. Mas, via de regra, esses sistemas permitem acesso à internet. O grande desafio da automação é fazer todos esses componentes conversarem com um dispositivo central, seja ele um assistente, seja ele um computador central. Fazer todo mundo conversar e que seja de um modo amigável para o usuário final. E quando fala de automação residencial, não dá para deixar de falar de internet das coisas, né? A interligar os dispositivos, computadores, máquinas, pessoas, animais, objetos, sem a intervenção humana. O que é isso? Eu passo a trocar informações, o meu celular começa a conversar com a
começa a conversar com a TV, conversar no sentido de trocar informações sem a necessidade que eu intervenha nesse processo. Isso é muito legal, porque era uma previsão, é um conceito que já é lá do início dos anos 2000, mas com a miniaturização dos componentes, com o crescimento das plataformas, como Arduino, Rasp, e os microprocessadores ganhando velocidade de processamento, você passa a ter uma quantidade de dispositivos que passam a ter a computação embarcada. E isso aumenta a quantidade de dispositivos que fazem grupo aí desse IoT, assunto que é bastante discutido, conversado, trocado entre várias pessoas no meio aí da automação. Não só para automação residencial, mas para automação industrial também. E é uma tendência que eu acredito que não dá para a gente descartar ou deixar de pensar na sua existência. O legal da internet das coisas é que ela proporcionou conectividade de tudo para tudo, né? Se você observar aqui, quase tudo hoje a gente tem um acesso à internet, né? Quase todos os componentes você pode pensar que pode ser objeto de acesso da internet. E aí, quando você fala de internet das coisas, você tem alguns conceitos que estão enraizados, né? Que é armazenamento de nuvem, Big Data e Machine Learning. Quando você fala de Machine Learning, que é aprendizado de máquina, é uma aplicação prática de inteligência artificial. Então, quando o Machine Learning, ele é a base das assistentes que eu falei, né? Das assistentes como Alexa, Google Home ou Google Assistente. Ele pega um conjunto de dados e estatísticas e tenta fazer uma análise dessa massa de dados para obter estatísticas que ajudem o negócio ou pessoas. Ele é muito utilizado para previsão de demanda, redução de fraudes, análise de risco, segmentação de clientes. Ele é bastante utilizado por empresas de TI, para captar informações de clientes, fornecer anúncios, e existem estudos que mostram que um anúncio numa rede social, ela pode ser mais assertivo do que um anúncio de TV, porque você vai encontrar direto o público que lhe é empático, que consome aquele tipo de produto. Então, uma aprendizagem de máquina, ela traz um conceito muito bacana. Essa massa de dados passa a ser estudado, que antes era só armazenado, e começa a virar conhecimento. E esses assistentes virtuais, ou essas técnicas de IA que a gente vê aí no uso domótica, começam a pegar todas essas bases de dados e começam a utilizar para fazer aprendizado de máquina, seja usando redes neurais ou outras ferramentas. Para quê? Para que proporcionar maior conforto aos usuários. Então, às vezes, se quem tiver assistentes em casa, se observar hoje, você faz uma pergunta, talvez ela não tenha a resposta. Daqui 15, 20 dias, ela passa a ter aquela resposta de uma forma que ela não tinha antes, porque a máquina está sempre aprendendo, eles estão sempre treinando essas redes para que elas possam cada vez mais saber um pouco de tudo. E quando você fala de Big Data, o Big Data nada mais é do que os dados, né? Quando você pensa em automação residencial, no passado não se pensava em guardar os dados dessas ações, não se pensava em armazenar essas informações. Hoje isso tudo é armazenado, e esses dados crescem em uma dados cada vez maior. Existem estimativas que os dados, eles duplicam de valor a cada 2 anos. E o Big Data, ele tem 3 V's que a gente conhece como volume, velocidade e variedade. O que é o volume? O volume de dados é muito grande, porque se você parar para pensar, se eu tiver um sensor numa casa e eu faço monitoramento de temperatura de uma casa uma vez por dia, de um sensor, e guardo isso num banco de dados na nuvem, são 24 medições por dia. Imagina isso em um mês, imagina isso em um ano. Eu preciso armazenar todas essas informações. Eu estou falando de um sensor. Imagine um histórico de acionamento de cargas, que pode ser talvez interessante ser guardado, de todos os componentes de uma casa inteligente. Isso tudo armazenado em banco. E a velocidade desses dados? O que ele quer dizer quando ele fala em velocidade? Ele fala o quanto tem que ser rápido o acesso desses dados. O que eu preciso de trabalhar, né, com esses dados,
pegar esses dados e trabalhar numa velocidade muito rápida para que eles não... eu não demore muito para dar uma resposta para o meu usuário. Então, essa busca do passado, por exemplo, de um acionamento de uma carga, ou de um sistema, ou de um funcionamento de um sistema, eu tenho que ter uma velocidade para buscar os dados e disponibilizar esses dados de uma forma muito tranquila. E aí entra no terceiro V, que é a variedade. No passado, não tão remoto, a gente guardava em banco de dados apenas dados do tipo texto. Hoje você guarda fotos, áudios, vídeos, uma infinidade de arquivos que não têm tamanhos tão pequenos e que têm proporções diferentes. Então, para dar um exemplo básico disso, imagina o banco de dados da Google, né? Se você pegar o seu e-mail, por exemplo, lá você tem uma série de arquivos anexados nos seus e-mails que te proporciona uma infinidade de dados de diferentes fontes, né? Você tem imagens, você tem arquivos de áudio, você pode mandar vídeos, pode mandar textos, planilhas, entre outras coisas. E isso tudo é um grande desafio, né, do Big Data para tratar. Depois disso, a gente passa a pensar em armazenamento em nuvem, né? Os dados são armazenados na internet por meio de um provedor de computação em nuvem, que gerencia e opera o armazenamento físico dos dados do serviço. Esse armazenamento possibilita o acesso em qualquer momento, em qualquer lugar. Quando você pensa em armazenamento em nuvem, você tem um conceito amplo, né? Que todo mundo imagina nas nuvens mais famosas, mais conceituadas. Qual a grande vantagem do acesso e do armazenamento em nuvem? A disponibilidade. Eu garanto que o seu arquivo vai estar aqui, você vai acessar pela internet, não tenho problemas preocupar com tecnologia de armazenamento, eu só preciso alocar o espaço lá na nuvem, lá no servidor, que melhor me atende às demandas. Então, essa ideia toda de armazenamento de nuvem, tudo isso casa, né, com o conceito de automação residencial. Você pega um processo e começa a trabalhar esse processo, você começa a observar que a automação, ela está muito ligada com a IoT. E a IoT, ela está ligada diretamente ao armazenamento em nuvem, ao Big Data, ao Machine Learning. E o IoT, ele digamos assim, o grande item do momento quando a gente pensa em domótica. Não dá mais para pensar em domótica ou em automação residencial se não pensarmos em IoT. Esses conceitos, eles se misturam, e eu até conversava com alunos esses dias, é difícil a gente falar deles de formas separadas, porque eles são intrínsecos, né? Eu até falo que eles estão um contido no outro. Um pedacinho de um está contido no outro para montar o todo. E quando você pensa em domótica, ou automação residencial, ou automação predial também, você começa a ver essas coisas se misturando. E aí você começa a ter sistemas que começam a ter predição, né? Por exemplo, olha, o indivíduo tem o costume de chegar às 7 horas da noite em casa. Então, o sistema te manda uma mensagem perguntando se você já quer que ligue as lâmpadas às 7 horas. Porque ele já está conectado com o seu celular e sabe pela movimentação do GPS do seu celular que você está próximo da sua casa. Esses sistemas todos, eles conseguem interagir e conversar de forma a proporcionar uma integração para os usuários muito bacana. E esse mundo VUCA, né, que mistura tudo, mistura todos esses conceitos, ele tende ao meu ponto de vista, isso é uma opinião minha, né, ele tende a se consolidar. E esse ano de pandemia, as tecnologias se mostraram ferramentas importantes, né, e primordiais para a conectividade das pessoas, para aproximar as pessoas durante esses momentos de isolamento social. E não atrás disso, a gente pode olhar o cinema, né? Desde os anos 80, como eu mostrei para vocês no início, os Jetsons são de 1963, salvo me engano, eles já começavam a falar dessas tecnologias que se integravam, né?
E se você observar, uma série de coisas que os Jacksons lá atrás previam como futuristas, hoje fazem parte dos nossos cotidianos. Um exemplo é a TV LCD, chamadas por videoconferências, relógios com monitoramento de funcionalidades, de sinais vitais. Tudo isso, eles falaram lá no passado, no sentido de futuro, e hoje faz parte das nossas realidades. Quando você pega o cinema, De Volta para o Futuro também fala muito disso, né? Dessa tecnologia agregada às casas para trazer conforto para as pessoas, para que elas fiquem nas suas casas, lendo um livro, vendo um filme, e não se atenham aos seus tempos de residência, fazendo as atividades rotineiras, né? E todo esse movimento, toda essa perspectiva de melhoria, de qualidade de vida, traz um conforto, né? E, de certa forma, faz com que a gente passe, né, a consumir o nosso tempo com outras coisas que não essas coisas que são rotineiras de uma casa, como, por exemplo, aguar as plantas. Eu posso automatizar hoje de uma forma muito simples o turno de rega do jardim, e isso passa a ser uma coisa realizada de forma automática, e o tempo que eu estava dedicando para fazer a molhar as plantas, né, eu utilizo para ler um livro, para ver um filme. Se vocês observarem, uma série de coisas mudou nos últimos 10 anos. E a automação residencial, ela ganhou destaque. Se você olhar o tema do evento, que são os Vingadores, a Casa do Homem de Ferro, por exemplo, é um exemplo clássico, né, da automação residencial, o quanto ela está aplicada às nossas vidas. Lá, lógico, de uma forma bem futurista, bem Tony Stark, mas algumas coisas que estão lá, dentro em breve, podem fazer parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, né? E quando você fala do Pantera Negra, outro item lá dos Vingadores, outro herói lá dos Vingadores, o tema de hoje, você vê que o Wakanda lá é um local onde você fala com as pessoas, e a tecnologia está no cotidiano das pessoas de uma forma muito natural. E à medida que a tecnologia vai tomando passo nas casas e nas ideias, no cotidiano das pessoas, a gente vai se adaptando, e isso vai se tornando comum. Assim como eu contei para vocês, hoje a gente não imagina mais, assim, grande parte das pessoas, lavar roupa à mão. Todo mundo já pensa numa máquina de lavar, porque isso já ficou rotina, né? E eu acredito que o IoT, aliado à automação de processos, a uma abertura do mercado para esse público que até então não tinha um foco, mas cresceu bastante, né? Existem perspectivas de investimentos muito altos nesse mercado de automação residencial, não só automação residencial, mas também automação predial. Trazer conforto às instalações, seja ela nas casas, seja elas nos prédios. E eu fecho aqui as minhas considerações, os exemplos sites que eu utilizei para montar essa apresentação hoje, né? Agradeço a paciência de todos, agradeço a fala da Kátia aí, quando ela diz que as perspectivas de crescimento são muito boas. Eu acredito que a automação residencial tende a crescer significativamente e ocupar cada dia mais espaço nos lares dos brasileiros. Não só dos brasileiros, como também das pessoas de modo geral. Lembrando que ela também pode ser utilizada como uma ferramenta para auxiliar pessoas com idosos, crianças, PNS, nas rotinas do dia a dia de suas lares. Certo? Desde já eu agradeço a todos